Essa é a nossa primeira aula de eletromagnetismo. Primeiramente, nós vamos ver o que é o magnetismo. Propriedades de um ímã. Pedaços de ferro são atraídos com maior intensidade por certas partes do ímã, as quais foram denominadas de polos do ímã. Então, aqui nós temos uma limalha de ferro sendo atraída pelos polos do ímã. Suspendendo um ímã em forma de barra, de modo a girar livremente em torno de seu centro, ele irá orientar-se sempre na mesma direção, que coincide com a direção norte-sul da Terra. Então, são os polos geográficos da Terra: sul geográfico, norte geográfico. Os polos de um ímã, então, recebem as denominações de polo norte magnético e polo sul magnético. Então, os polos de um ímã, norte magnético e sul magnético. O polo norte de um ímã é uma extremidade que, quando o ímã pode girar livremente, aponta para o norte geográfico da Terra. Então, aqui, como eu já tinha falado, norte geográfico da Terra e sul geográfico da Terra. E aqui nós temos, então, a imagem da bússola. Forças entre polos. Os polos magnéticos de mesmo nome se repelem, os de nomes contrários se atraem. Mesmo com as cargas de mesmo sinal, que nós vimos lá na eletrostática, elas se repeliam. Aqui os polos também se repelem. Norte repele norte, sul repele sul, e o norte atrai sul. A Terra é um grande ímã. Então, o polo norte geográfico da Terra é o polo sul magnético da Terra. Então, nós temos aqui, como a Terra fosse um grande ímã. Aqui está a região sul, nós vemos que aqui seria o polo sul geográfico, é o polo norte magnético da Terra. Então, pois ele atrai o polo norte da agulha de uma mesma bússola. Da mesma forma, o polo sul geográfico é o polo norte magnético, como está sendo colocado aqui nessa imagem. Outra propriedade é que os polos são inseparáveis. Partindo de uma barra de um ímã em dois pedaços, sempre obteremos dois novos ímãs com polo sul e norte, como mostra as figuras aqui. Então, nós partimos do magnetismo e vamos chegar ao eletromagnetismo. Como é que nós chegamos aí? Então, em 1820, o Ørsted, trabalhando em seu laboratório, montou um circuito elétrico, tendo nas suas proximidades uma agulha magnética. Então, na figura A, foi observado o seguinte: não havendo circulação, aqui está desligado do polo da bateria, então não há circulação de corrente no circuito, a agulha magnética se orientava na direção norte-sul, dos polos geográficos da Terra. Mas em B, ao estabelecer a corrente no circuito, a agulha magnética se desviava na direção perpendicular ao fio. Então, vejam que aqui ele mostrou que tem influência, a corrente circulando tem influência no magnetismo. Então, por isso o eletromagnetismo. Então, quando as duas cargas elétricas estão em movimento, manifesta-se entre elas, além da força eletrostática, uma outra força denominada de força magnética. Um exercício para pensar. Então, na figura, uma corrente de grande intensidade está passando por um fio, situado acima de uma agulha magnética. Então, nós vemos aqui. Aí, está apontando que há um erro nessa figura. Qual seria esse erro? Recém nós vimos isso. Como é que ficou o laboratório, o circuito do laboratório do Ørsted? Então, vamos ver. Qual é o erro? Então, a bússola marcaria um sentido e uma direção perpendicular à corrente. Então, esse é o erro. Se fosse desligada, tá certo, mas como estava passando a corrente, então tinha um erro.
Segundo o exercício, então, um fio condutor de eletricidade está embutido em uma parede. Uma pessoa deseja saber se existe ou não uma corrente contínua passando pelo fio. Explique como ela poderá verificar esse fato usando uma agulha magnética. Então, o que a gente viu ali no exercício 1? Né? Se eu pegar a agulha magnética e estiver circulando corrente, a agulha vai ficar perpendicular, né, ao sentido da corrente, direção e sentido da corrente. Então, vamos lá. Então, verificando se a agulha se desvia ao ser aproximada da região da parede onde está o fio. Então, por onde está a canalização e o fio e a corrente circulando, né, se colocarmos uma bússola, ela deve ficar perpendicular, ela deve se mover, mostrando que tem corrente circulando, e deve ficar perpendicular ao sentido da corrente. E nós continuamos na aula 2 de eletromagnetismo.